Olá, tudo bem? Ser professor de educação física escolar é particularmente desafiador, já que não sempre alunos, pais e os demais professores entendem a importância dessa disciplina. Sou a professora Sandra Beltrán Pedreiros e neste vídeo vou falar da avaliação antropométrica. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever no canal e de curtir o vídeo. A educação física escolar tem o objetivo de introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de movimento, capacitando-o para usufruir do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Esse processo exige que o professor conheça a realidade em que o aluno vive, para que o ensinado tenha significado na vida desse aluno. Espera-se que a educação física escolar ensine o aluno a compreender e cuidar seu corpo, em busca de um estado de saúde. Agora, quais são os objetivos do professor de educação física escolar? Um deles é garantir ao aluno a vivência da experiência corporal com base em sua realidade social e pessoal. É óbvio que não é suficiente ministrar conteúdos se esses conteúdos não oportunizam o convívio social e as mudanças para melhores condições de vida dos alunos. O propósito também é que o aluno se reconheça como elemento integrador do ambiente e desenvolva hábitos saudáveis. O professor deve incorporar saberes de outras disciplinas, como a biologia, a história e até a matemática, para conseguir que o aluno entenda essa relação de todos os conteúdos da educação física com o restante de sua realidade. E ainda é necessário que o aluno consiga fazer a relação entre aderir a esses hábitos saudáveis com os efeitos que têm esses hábitos sobre sua própria saúde. É, sem dúvida, o conjunto de informações multidisciplinares que, quando bem relacionadas, levam o aluno a entender a importância do desenvolvimento de hábitos de atividade física e de alimentação que garantem sua própria saúde. Todos esses objetivos e propósitos da educação física escolar são claros, são óbvios, mas para que isso realmente aconteça, é necessário um projeto político-pedagógico e um currículo escolar absolutamente vivo. A comunidade escolar, isto é, o gestor, professores, nutricionista e o próprio professor de educação física, devem ultrapassar os muros da disciplinaridade. Não é suficiente com se considerar interdisciplinar. Devemos ultrapassar para o âmbito da transdisciplinaridade, onde os conhecimentos passam a ser um e não são identificadas propriamente as diferenças entre as disciplinas. Projetos com foco na saúde devem ser incorporados na rotina escolar. Por exemplo, o trabalho do Programa Nacional de Alimentação Escolar deve contar com a parceria do professor de educação física, já que ele deveria estar ajudando no processo de avaliação da composição corporal dos alunos. E falando daquela avaliação corporal, é importante lembrar que o professor de educação física tem em mãos ferramentas muito simples para fazer essa avaliação, trabalhando com antropometria. Não é suficiente com mensurar altura, peso e calcular o IMC. Um artigo que foi feito pela Fabiane Rezende e colaboradores em 2007 revelou que indicadores antropométricos, como o índice de massa corporal, circunferência da cintura e a relação cintura-quadril, medidas de dobras cutâneas e bioimpedância elétrica, são muito usados, mas não fornecem uma avaliação tão acurada e detalhada, já que são utilizados, na maioria das vezes, sem prévia validação na população que se pretende avaliar. Não podemos esquecer que a antropometria é extremamente dinâmica e no mesmo organismo muda ao longo de sua vida. Temos fatores como idade, etnia, sexo, a própria saúde do indivíduo no momento em que vai ser mensurado, aspectos genéticos, a atividade física que ele tem, os hábitos alimentares, fazem com que essas avaliações sejam relativas. A mesma situação temos quando vamos avaliar a aptidão física de qualquer indivíduo. Por isso é que estudos para identificar métodos mais adequados e pontos de corte capazes de predizer o risco de alterações metabólicas que envolvam grupos específicos da população são poucos, são escassos. São usados métodos e pontos de corte validados em outras populações com aplicabilidade muito limitada devido a uma série de diferenças relacionadas à etnia, ao nível de atividade física e à idade, o que faz com que sejam estabelecidas estimativas errôneas da composição corporal
resultando tanto em diagnósticos quanto em medidas de intervenção equivocadas em relação ao estado nutricional de indivíduos e populações. Vocês consideram que a população da região norte do Brasil, ela é igual em seus aspectos antropométricos com a população do sul do Brasil? Não, existe uma alta variabilidade e ainda assim, para comparar essas duas populações, utilizamos padrões de referência dados pela Organização Mundial da Saúde, que incorpora populações do mundo todo. Como professor de educação física, eu preciso fazer essas avaliações de meus alunos constantemente. E não importa se eu não tenho em mãos uma tabela de referência específica para a população com a que eu trabalho. Podemos utilizar a tabela da Organização Mundial da Saúde. Você pode realizar a avaliação da composição corporal e da aptidão física dos alunos, e no mínimo em 2 momentos no ano escolar. Seria interessante que você fizesse, por exemplo, um bom planejamento, desenvolva um circuito que facilite o registro das informações, procure ajuda de outros professores. Todos os aparelhos que são utilizados precisam ser calibrados, os pesos e medidas a serem usados precisam ser sempre os mesmos. Crie uma base de dados com dados completos de cada um dos alunos. Isso é importantíssimo porque você não só vai poder fazer a avaliação desse aluno nesse instante, mas também vai poder acompanhar esse aluno ao longo da vida escolar. Trabalhe em colaboração com uma nutricionista para também trabalhar um pouco a questão dos hábitos alimentares dos alunos. Mas agora falando especificamente da antropometria. O que é a antropometria? Para que serve? Basicamente para definir as dimensões totais do indivíduo, como peso e altura, definir as medidas parcelares, como os diâmetros corporais e comprimentos de partes do corpo, como o tamanho das mãos, tamanho dos pés, e os alcances corporais medidos, que normalmente estão relacionados à amplitude dos movimentos. Os estudos antropométricos buscam definir um padrão de medidas em que pelo menos 90% da população se encaixe. Porém, são poucas as pessoas que se encaixam nas médias e mais ainda em países como o Brasil, com tanta diversidade étnica, o que exigiria estudos regionalizados ou, no mínimo, um estudo para o país, algo que não se tem aqui no Brasil. E os parâmetros que usamos são os dados pela Organização Mundial da Saúde em 2006. Também não podemos esquecer das variações individuais, que estão relacionadas com o desenvolvimento ao longo da vida, em que as proporções do corpo mudam muito. De qualquer forma, como professores de educação física, o ideal é realizar o acompanhamento do crescimento dos alunos em sua altura e peso, usando o índice de massa corporal como parâmetro para classificar e definir o estado nutricional. Sempre lembrando, o estado nutricional também está intimamente ligado ao tipo de alimentação, à qualidade e os hábitos de alimentação que esse aluno tem. Se bem as tabelas de referência não contemplam essa diversidade étnica que o Brasil tem, são os parâmetros de referência que neste momento temos. Lembrando sempre que se deve ponderar os dados de forma cautelosa, usando mensurações precisas e realizando interpretações de caráter preventivo, sempre associado a informações sobre os hábitos alimentares e de atividade física. Lembre também que não todo indivíduo com o IMCD eutrófico ou normal está realmente saudável, assim como não sempre estar acima do peso representa obesidade. Observe a individualidade do aluno e não o suposto padrão social. O ideal seria o professor de educação física realizasse essa avaliação pelo menos 3 vezes em um ano. Dessa forma, o aluno também pode entender que é o que ele precisa fazer ou para manter o índice de massa corporal normal, eutrófico, ou para aumentar um pouco de peso ou diminuir um. Lembrando de orientar o aluno de que o padrão não é aquele que é exigido socialmente, é aquele que mantém o indivíduo com saúde. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, aproveite para comentar, compartilhe a experiência com a gente. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima!